Apresentar Eleições 2016. É a Difusora, acompanhando toda a movimentação política de Franca e região. Difusora. Voltamos a apresentar a sabatina do GCN com o candidato a prefeito de Franca, Gilson de Souza. Neste terceiro bloco, serão abordados assuntos específicos relacionados à trajetória e a projetos do candidato. Começamos este bloco com perguntas de Edson Arantes. Candidato, o senhor hoje é o segundo suplente da sua coligação para deputado. O primeiro suplente, inclusive, é candidato a prefeito em Araçatuba com chances de ganhar. Pelo menos 5 deputados da coligação vão disputar as eleições para prefeito agora, no dia 2 de outubro. Isso quer dizer que o senhor tem grandes chances de assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa já no dia 1º de janeiro. Eu pergunto, que garantia o eleitor terá ao votar no senhor para prefeito? Que garantia ele terá que o senhor ficará em Franca e não em São Paulo? Garantia total. Eu estou disputando a candidatura de prefeito. Para ser vencedor, me preparei para isso. E nada é por acaso, viu, Edson? A menina disse que foi 67 mil, e não é 77 mil, não 67 na informação. Porque, na verdade, fizemos 50 mil em Franca e 18 mil fora de Franca. Mas, Edson, o meu sonho, o meu desejo é a prefeitura. Me preparei muito para isso. Então, eu vou ser prefeito. Agora, quando você fala, mas se voltar, é importante. Mas isso se o outro que também está disputando ganhar a eleição. Então, eu não posso pensar nisso. Eu tenho que pensar agora que o momento me preparou para esse desafio. É para ser prefeito. E eu estou com muita vontade e bons projetos para poder ajudar a minha querida Franca. Gilson, é por causa da grande chance de assumir uma vaga como deputado na Assembleia Legislativa que o senhor está fazendo uma campanha tão modesta para prefeito? Não, Edson, é questão mesmo de momento. A minha campanha é campanha modesta, tímida, mas de resultado. Né? Nós andamos muito, conversamos muito. O eleitor já conhece o meu estilo, sabe como é que a gente trabalha, né? E sabe que a gente está vindo para ser prefeito, é para mudar a Franca, para fazer uma Franca diferente. Nós vamos inovar esse processo político da cidade. Nós vamos deixar na história da Franca marcado como um dos melhores prefeitos que a Franca teve de todos os tempos, pode ter certeza. O senhor está falando que vai ser um dos melhores prefeitos que Franca teve nos últimos tempos, mas o senhor, nos blocos anteriores, sempre que o senhor foi perguntado, o senhor dizia que ainda precisava fazer um estudo, que ia contratar uma empresa para fazer um estudo. De prático, Gilson, o que exatamente o senhor propõe para o povo de Franca? São vários. Primeiro, transformarmos o Álvaro Azuz, o pronto-socorro, no hospital do município. É um absurdo você ter todos os meses... Isso o senhor já falou, o senhor não disse como. O senhor também já falou sobre o transporte, mas não disse como. Eu queria saber como que o senhor pretende viabilizar essa história. Olha, a portaria 44 do Ministério da Saúde, de 10 de janeiro de 2001, dentro da legislação, é a mesma legislação do AME. O pronto-socorro Álvaro Azuz terá a mesma tratativa, o mesmo tratamento que é o AME. A mesma portaria, a mesma legislação, nós vamos transformar. Por quê? Porque lá só faz a consulta. E nós vamos fazer a consulta, o exame e a cirurgia dia. A Justiça do Trabalho, Gilson, a portaria que o senhor se refere é das organizações sociais. A Justiça do Trabalho proibiu a Prefeitura de Franca de fazer isso com o pronto-socorro. Como é que o senhor pretende transformar ele em hospital? Não proibiu. O Ministério da Saúde permite perfeitamente. O Ministério da Saúde não. Quem proibiu foi a Justiça do Trabalho. Existe uma decisão da Justiça do Trabalho, já era a intenção do Não, como é que a Justiça do Trabalho vai proibir você construir um hospital? Ele entende isso, construir não, mas gerenciar por meio de uma OS, ela não permite. Não, nós vamos... O pronto-socorro, o que nós vamos fazer é só um centro cirúrgico. Só o centro cirúrgico. Nós vamos fazer as cirurgias ali. A Santa Casa só faz 190 cirurgias eletivas mês. O AME que eu trouxe, quem trouxe fui eu, faz 200. Nós temos 500 pessoas todos os meses para fazer cirurgias eletivas. E tem uma fila de 8 mil pessoas na espera, Priscila, para fazer as cirurgias eletivas. Olha, como é que você vai diminuir isso? É você criando a forma de você poder fazer mais. E como você fazer mais? Através do Janjão, do Álvaro Azuz, criando ali um centro cirúrgico e você transformando no hospital dia, o mesmo modelo do AME. Você pode ter certeza
Então nós vamos ficar impossibilitados de ter um hospital porque o Sindicato do Trabalho não permite. Essa é a pergunta. Nós vamos ficar impossibilitados de fazer as cirurgias porque o Sindicato do Trabalho não permite. Justamente, não é essa que é a minha pergunta. Como é que o senhor vai resolver isso? O próprio Sindicato do Trabalho, ele defende também o trabalhador. O trabalhador precisa de fazer as cirurgias eletivas, não tem jeito. Nós vamos achar o mecanismo. O mecanismo é a portaria. Portaria 44 de 10 de janeiro de 2001. O senhor disse no início da nossa sabatina que se preparou para ser prefeito e que conhece bem as dificuldades da cidade e que por isso o senhor se considera pronto para administrar Franca. Na sua opinião, quais são as maiores dificuldades de Franca hoje? Saúde. Por isso que nós estamos trabalhando para trazer esse hospital para cá. Esse hospital deve custar 130 milhões. 130 milhões pronto, com todo o equipamento e mais uns 10 milhões mês para funcionamento. Que isso que vai precisar. Saúde, ajudar a Santa Casa e muito. Ajudar o Hospital Allan Kardec, que nós precisamos muito. Mas muito. Ajudar o Hospital do Câncer, que eu trouxe 1 milhão para construir os 64 leitos como deputado, que ainda não está em funcionamento, nós vamos colocar ele em funcionamento. Ajudar o IMA, o Hospital do Além, que tem 32 leitos, que nós vamos ajudar a colocar em funcionamento também. Então, é muita coisa para trabalhar, mas nós estamos preparadíssimos. Vamos trabalhar muito, mas muito, para ajudar a melhorar a qualidade de vida do francano. Gilson, de onde vai vir esse dinheiro? 130 milhões correspondem a mais ou menos 20% do orçamento de Franca. 10 milhões mês é um dinheiro absurdo para a Prefeitura de Franca, que tem um orçamento de 700 milhões. Como é que o senhor vai resolver isso? Priscila, comigo tudo foi difícil. Quando eu disse que eu ia trazer os 23 deputados para reduzir o imposto do sapato, quando as indústrias estavam mudando de Franca, quando eu disse, todo mundo falou, isso é bobagem. Fui no sindicato, eles duvidaram. Veio os 23 deputados à Franca, o presidente da Assembleia Legislativa abriu o fórum, Hugo Bettarello, reduzimos o imposto do sapato e as empresas não precisou mais mudar. Mas é embora. Muito diferente, Gilson. Imposto de sapato, de orçamento municipal, são coisas completamente distintas. Não. Como é que o senhor, como prefeito, pretende aumentar o orçamento para poder gastar 130 milhões para construção e mais 10 milhões mensais de manutenção de um hospital? Priscila, tudo isso é possível, o dinheiro existe, o que falta são bons projetos. Quando eu trabalhei para trazer, para lutar, eu e o Hugo Lourenço, prefeito de Rifaina, para acabar com a curva da morte, que hoje completa 1933 dias sem acidentes com vítimas fatais, tudo foi um absurdo. Aí o que aconteceu? Falou, você não vai conseguir, hoje está lá. Como é que nós conseguimos uma curva da morte e não vai conseguir um hospital para Franca? Como? Dinheiro do Estado. Eu trouxe uma verba. Quantos milhões foram ali para resolver o problema dos acidentes? Que estava toda semana, você sabe, estava aí toda semana no jornal. Morre aqui, morre ali, o ônibus caindo. Agora, como que você não vai ajudar a saúde se o dinheiro existe? Como é que você vai deixar o povo morrer? Essa política não pode, o povo está morrendo e o dinheiro existe e não pode construir nada, porque o povo tem que morrer. Não existe isso, ué. Nós temos que buscar avançar nos bons projetos e fazer a Franca uma Franca bem melhor, uma Franca diferente. Gilson, o senhor acabou de tocar na curva da morte, que fica na rodovia. Recentemente, o governador tinha anunciado que tinha planos de instalar aqui na região de Franca 2 pedágios. Um deles seria justamente na Cândido Portinari. Apesar disso, houve muito protesto, houve movimentações do deputado Roberto Engler e de outras alternativas, mas o senhor não apareceu nesses protestos e nem manifestou a sua posição a respeito. O senhor é a favor ou é contra a instalação de pedágios aqui na região? Não, eu sou contra. E por que o senhor não participou desses protestos? Porque quem criou essa situação toda não fui eu já não era mais deputado. Você, para se manifestar, você tem que estar na legitimidade do cargo. Mas o senhor não é um político de expressão? Eu sou um político de expressão, mas naquele momento, quem criou a situação do pedágio não fui eu. A promessa não foi minha. A situação do pedágio estava sendo discutida por políticos. Eu não quis entrar no meio para não criar problemas politicamente falando. Mas e a população? Não, a população de todo jeito, eu estou falando da minha posição. Você quer ver aqui, ó, o prefeito Sidney também não se manifestou. O prefeito Sidney se manifestou? Não se manifestou. Ele podia também ter sido manifestado. Por quê? Porque também estava fora do governo.
Então não foi só o Gilson, é questão da lógica. Quem criou a situação do pedágio não fui eu, mas não prometi pedágio nenhum, não. O senhor é contra o pedágio, mas não se manifesta. Não, como é que a população pode acreditar no senhor se o senhor não se manifesta quando o problema não está diretamente relacionado ao seu nome? Não é assim, Priscila. Você vê, eu não estava como deputado. Quem criou a situação do pedágio foi quem prometeu. Ele é que tem que resolver, não sou eu, ué. Tudo que eu peguei para fazer deu certo e fiz. Agora eu não vou ficar entrando na briga do que não é minha. Eu vou brigar com o governador, uma briga que não é minha. Quem criou a briga, que briga. Eu não vou brigar, ué. Gilson, o senhor evidentemente está se referindo ao deputado Roberto Engler, que havia prometido que as rodovias seriam duplicadas sem a instalação de pedágios. E durante os anos em que o senhor esteve na Assembleia Legislativa, a relação do senhor com Engler não foi das mais amigáveis. Sempre houve disputa pela autoria dos projetos do Estado na cidade. Caso seja eleito, como será o relacionamento do senhor com Roberto Engler, que é hoje o único deputado por Franca? Olha, meu relacionamento, Edson, com todos os políticos são bons. Tanto é verdade que eu trouxe a Franca 23 deputados. Não tem dificuldade nenhuma com político nenhum. Roberto, se eu for ser prefeito, ele vai ter toda a minha atenção, eu vou ter toda a atenção dele. Nós temos que pensar no bem comum da cidade. Essas coisas de estar não é contraditório, Gilson, o senhor falar... Não é o caminho nosso. Gilson, não é contraditório o senhor falar que a gente tem que pensar no bem comum da população, sendo que o senhor, há 2 minutos atrás, respondeu que não era problema do senhor e que, portanto, o senhor não ia se meter na briga dos pedágios? Não é, Priscila. Nós temos que saber avaliar a situação. Tá certo? Então, quando a situação traz desgaste com o governador, o senhor não entra nela. Não é isso. Não fez isso. Eu não poderia tomar um posicionamento, eu deixei claro. Eu estava, naquele momento, não estava como deputado. Quem criou a situação do pedágio, o meu posicionamento ali naquele momento, porque não dependia mais do meu posicionamento. O pedágio foi e é um problema que quem criou, toda a vida lançou e fez, não fui eu. Eu fui para outros caminhos. O senhor acabou de falar que se o senhor for eleito, o senhor quer uma parceria com o Engler. Quem criou essa história de pedágio, o senhor não cita o nome, mas foi o Roberto Engler. Como é que o senhor vai resolver isso, então? Porque o senhor diz que quer pensar no bem comum, mas quando se trata de coisas do Engler, o senhor não se intromete. Não, Priscila, não é isso. Política você tem que ter sabedoria, inteligência. Tudo tem um momento e a hora. Não é isso. Ninguém faz nada sozinho, ninguém vai governar uma Franca sozinho. Você tem que ter os parceiros. Eu vou precisar da Câmara de Vereadores, eu vou precisar do governo, eu vou precisar do governo federal. Lá em São Paulo, Priscila, eu tenho uma bancada de vereadores, de deputados, amigos. Você sabia que o deputado, ele tem as prerrogativas como deputado? Eu, como prefeito, eu poderia fazer as reivindicações dentro do parlamento, eu só não vou votar. A Franca com o Gilson ganha. Eu estou te dizendo de coração. Eu tenho os caminhos para poder ajudar a cidade. Eu me preparei para isso. Não é pedágio que vai tirar a prefeitura de nós para um caminho melhor e ter uma Franca bem melhor. Isso aí é coisa do passado. Isso aí são situações que você está discutindo. Lá em São Paulo, o político, o prefeito só é bem sucedido se ele estiver no relacionamento. Se ele estiver no conhecimento e no relacionamento. Hoje é relacionamento. Administrar uma cidade, você tem uma equipe técnica para isso. Eu tenho uma equipe técnica para gerenciar e administrar. Agora, o que nós precisamos é buscar o relacionamento. Gilson, o senhor afirma também no seu programa de governo que uma das suas prioridades será o setor calçadista, que, como toda a economia do país, enfrenta uma grave crise. Quais são seus projetos para o setor, caso seja eleito prefeito de Franca? Ajudar a apoiar as indústrias, como a gente sempre apoiou, né? Eu criei lá em São Paulo, né, na Assembleia, a Frente Parlamentar em Defesa do Setor Coreiro e Calçadista. Ajudou muito o Sapato. Fomos até a Secretaria da Fazenda, todo o crédito que existia, os créditos acumulados, a gente conseguiu dar uma tratativa diferente. Jogamos isso como capital de giro nas indústrias que exportam, geramos muito emprego com isso e a coisa alavancou. O sapato é um patrimônio da Franca, precisa ser melhor explorado, melhor difundido, melhor divulgado. O prefeito precisa abrir isso. Nós temos aqui o portal da cidade, a cidade não tem nem uma identidade que é a capital do sapato. Nós temos que mudar também tudo isso.
Eu acho que nós temos que ter o sapato como base de apoio e apoiar mesmo a indústria. Sim, Gilson, mas essa questão do ICMS já é fato concreto. Isso já aconteceu, faz parte do passado. Eu digo agora futuro. A partir de 1º de janeiro de 2017, caso o senhor seja o prefeito de Franca, como o senhor vai ajudar as empresas de calçados da cidade? Olha, nós temos que ter a parceria com o SEBRAE, com o SENAI, ajudando aí através da FATEC, através dos cursos que nós podemos também ampliar, ajudar em apoio, incentivo nas feiras, né? Criar mecanismo diferente, buscar saber o que é que pode avançar um pouquinho mais para você ter o mercado externo, o mercado interno. Quer dizer, você ter a prefeitura como um ponto de apoio. Cria uma secretaria de assuntos avançados para que você possa cuidar do seu setor, que é a indústria, que é as outras empresas também, que a gente precisa também apoiar. Obrigada, candidato. Desta forma, nós chegamos ao final do terceiro bloco desta sabatina. No próximo e último bloco, nós teremos as perguntas enviadas por ouvintes, leitores e internautas. Eu lembro que é possível enviar perguntas ao candidato utilizando o WhatsApp GCN 991220761. Envie sua pergunta, coloque seu nome e o seu bairro. Eleições 2016. O GCN tem um lado, o lado do eleitor. Difusora está apresentando Eleições 2016.